Capitão do povo, que vai vencer de novo. Ele é de Deus, cê pode confiar. Defende a família. Quero ver chegar. Chega! E vamos para a pergunta de R$1 milhão. Oi! Afinal, que país teremos no próximo domingo, amanhã, por volta das 9 horas da noite? Quando o resultado do segundo turno das eleições já for conhecido? Que Brasil emergirá das urnas com Jair Bolsonaro reeleito ou Luiz Inácio Lula da Silva eleito? Será um Brasil de funk, farra e favela ou será um Brasil de boi, bala e bíblia? Teremos o Brasil sensual do carnaval e da rabadanita ou o Brasil profundo do sertanejo, das músicas de corno e da carolagem? Mas antes de tentar responder essas perguntas, eu vou pedir encarecidamente para todo mundo que estiver nos assistindo nesse exato momento para sentar o dedo no like, compartilhar sem moderação, se inscrever aqui nesse humilde canal de YouTube para receber as notificações dos próximos conteúdos que a gente for fazer, como manda o manual. E se tudo isso não fosse muito importante, evidentemente que não estaria no manual. Então, me dá essa moral e vamos que vamos. Olha, minha gente, eu não gosto de ser o portador das más notícias, mas nesse caso é inevitável. Fato é que o Brasil, que sairá das urnas, é um país pior. O Brasil de Mano Brown e de Pablo Vittar, ou o Brasil de Gustavo Lima e Leonardo, piorou muito, mas muito mesmo, nos últimos tempos. É o que dizia Paulo Francis, um dos primeiros e grandes pensadores e agitador cultural em favor da direita brasileira. Talvez o Brasil já tenha acabado e a gente só não tenha se dado conta. Olha, a gente tem um país mais violento, mais dividido, com mais ódios acumulados. Não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira não, tá? Até porque eu acho que a gente nunca viu, mas nunca viu, uma eleição tão violenta como essa atual. Essa eleição isolou a janela de Overton para uma extremidade absurda. A janela de Overton é um conceito, para vocês que não conhecem, também conhecida como janela do discurso. Ela descreve a gama de ideias, a série de ideias que são toleradas no debate público em determinado momento histórico. Essa eleição é a mais suja, sórdida e rasteira de todos os tempos, onde vimos Lula e seus satélites ensandecidos acusando Bolsonaro de canibalismo, zoofilia, maçonaria e pedofilia, enquanto Bolsonaro e sua claque de bajuladores aloprados acusando o petista de satanismo, abortismo, banditismo e conspiracionismo com os tribunais superiores dessa nação. Olha, pessoal, para mim a grande tristeza dessa eleição é saber que se o Bolsonaro perder ou se o Lula perder e um deles vai perder, nós iremos viver num país onde metade do povo acha que o seu candidato deveria ter sido presidente pelos próximos 4 anos. E se o candidato dele deveria ser o presidente e acabou não sendo, então com toda certeza deve ter acontecido alguma armação seríssima para o outro lado ter conseguido roubar a eleição. Olha, na boa, vamos lá, vamos ser sinceros. Você não ama o Brasil de verdade se você odeia metade das pessoas dentro dele. E também se você odeia muitas das coisas que as pessoas amam nele. O que tem no Brasil que Lula e Bolsonaro realmente amam, reverenciam, gostam? Porque eu, sinceramente, talvez vocês saibam, mas euzinho não sei. Agora eu te pergunto, por que essas pessoas que estão aí se degladiando, se matando, lutando pelo poder nesse país, por ocupação de poder, se metade delas acredita que a outra metade é formada por fascistas odiosos? É muito engraçada que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. E a outra metade acredita que essa outra metade é formada por comunistas comedores de cachorro. Por quê? Por quê? Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Olha, pessoal, o Brasil é uma democracia tentando ainda sair da adolescência, ainda engatinhando. Retomamos as eleições presidenciais diretas outro dia, em 1989. Já na largada, estreamos derrubando com o impeachment o primeiro presidente que elegemos, Fernando Collor de Mello. De 5 presidentes que elegemos desde a retomada das eleições diretas, derrubamos 2 desse modo. Tá virando moda. E isso é típico dos adolescentes, né? Revolta, rebeldia, subversão, luta contra a autoridade.
E como os adolescentes, vamos de um extremo para o outro. Saímos da idolatria do pai dos pobres para a idolatria do capitão do povo. Berramos com a mesma intensidade em favor do mito e pela volta de São Sebastião de Garanhuns. Agora precisamos conversar um pouco com cada lado nessa disputa insana. Eu vou começar com vocês aí, bolsonaristas. Eu quero muito saber o que vocês amam no Brasil. De verdade. Claramente não é a democracia. Vocês aí estão com um presidente que mudou delegados da Polícia Federal para impedir que ele, os filhos dele e os amigos dele fossem investigados. Mais de uma vez, mais de 10 vezes. Você está com o presidente, ainda está com o presidente, que forçou o Sérgio Moro a sair do governo para seguir aparelhando as instituições policiais e minando os órgãos de investigação ao seu bel prazer. Você segue lado a lado apoiando um homem que, sendo eleito desde sempre, seja com urnas de papel entre 1989 e 1996, seja com urnas eletrônicas a partir de então, agora mina a confiança em nosso processo eleitoral em cada oportunidade que tem. E vale destacar, o mesmo Jair Bolsonaro, que duvida do processo eleitoral, não limitou a se eleger. Garantiu mandatos eletivos a 3 dos seus 5 filhos. Até o momento. Nas 19 ocasiões em que ele e seus filhos foram eleitos para os cargos que se candidataram, eles tiveram um aproveitamento de 95% em eleições com a urna eletrônica. A única vez que um membro, o patinho feio da família, perdeu foi em 2016, quando Flávio Bolsonaro, Willy Wonka, rei da rachadinha, futuro senador pelo Rio de Janeiro e futuro sabotador do governo Bolsonaro, peidou na farofa, desmaiou no meio de um debate e acabou sendo massacrado na sua tentativa de conquistar a prefeitura do Rio de Janeiro. Tá passando mal. Por favor, não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, Ele tá passando mal, por favor. Aí eu te pergunto, bonitão, eleição só vale quando você ganha? É isso que o Brasil é para você agora? Isso mostra mais desrespeito à bandeira que você diz reverenciar do que qualquer militante mequetrefe de esquerda pisando nela poderia fazer. Se você diz que ama o Brasil, todos não deveriam ter o direito de votar, de se fazer ouvido? Não deveria haver uma transição pacífica de poder, como manda a tradição? Os bolsonaristas costumavam ser o povo da lei e da ordem, né? Os bolsonaristas sempre veneravam policiais e diziam que quem os criticava eram vagabundos. Mas quando alucinados tentaram invadir o STF, furar o cordão de isolamento no último 7 de setembro, agredindo policiais, quando arruaceiros atacaram a missa em Aparecida do Norte, justamente no dia da padroeira do Brasil, quando Roberto Jefferson, e sim, esse filho é seu, abre fogo contra policiais que apenas cumpriram seu dever, jogando até mesmo granadas contra eles, muitos dos bolsonaristas escolhem ficar do lado da baderna. Mas já que falamos de bolsonaristas, também precisamos falar, claro, dos lulopetistas. Não, a insanidade de que tomou conta do debate político brasileiro não é monopólio de apenas um lado da disputa. Ao passo em que acusam os bolsonaristas de fascistas translocados, petistas alimentam a mesma insanidade. Ou eles acham realmente normal passar anos e anos acusando Geraldo Alckmin, o atual vice de Lula, de fascista, ladrão de merenda, assassino dos mais pobres, e agora estarem abraçadinhos como se houvessem se amado desde sempre. Este, aliás, é outro ponto em comum entre petistas e bolsonaristas, a lavagem da biografia dos novos aliados. Basta você se submeter ao culto a Lula ou a Jair e todos os seus pecados são instantaneamente apagados. Carla Zambelli, por exemplo, deputada federal eleita, era membro do Fêmen, uma organização feminista extremista, o que ela nega, embora fotos digam o contrário. Mas bastou apoiar Jair de modo incondicional e ela passa a ser campeã de votos. Do lado petista, por exemplo, Alexandre Frota, ex-astro pornô e histriônico militante bolsonarista que pegava até em armas, figurativamente falando, passa a ser visto como um grande militante em favor da democracia e ganha milhares de likes de petistas em suas redes. Mas a pergunta que eu quero fazer para você agora é a seguinte, e parem para pensar, reflitam. Por que será que vários antipetistas, direitistas, bolsonaristas, conservadores, liberais seguem
Alguns deles, muitos deles, ao lado de Bolsonaro, mesmo diante dos seus flagrantes defeitos e depois de tudo que ele fez? A resposta fácil é porque eles são deploráveis, ignorantes, ruins de alma, e sim, há um pouco disso, tá? Mas eu sinto muito. Se eu vou ficar no Brasil e o Brasil vai ficar no Brasil, eu não posso descartar metade do país tão facilmente. Além disso, eu converso com alguns bolsonaristas. Eu conheço bolsonaristas, trabalhei com vários deles. Então, deixe-me tentar traduzir, não endossar, mas traduzir para o Brasil lulista, progressista e anti-bolsonarista. Parte do apelo de um Jair Bolsonaro, ou qualquer número de escroques, babacas dessa dita direita brasileira, está exatamente na cabeça deles. Quanto pior um candidato é, mais ele fala para a esquerda e seus aliados centristas de ocasião, você vê o quanto nós não gostamos do que vocês estão tentando nos vender? Sabe, toda aquela cantilena universitária socialista, toda aquela pauta identitária raivosa que transforma nossos tios, avós e avós em perigosos, racistas, querendo tacar fogo em mulheres, negros e gays, toda aquela sinalização de virtude hipócrita, toda aquela petulância elitista, academicista e pseudo-intelectual, toda aquela vitimização nihilista, fatalista, toda aquela hipersensibilidade dos floquinhos de neve, toda aquela cultura do cancelamento, toda aquela forçação de ideias complexas e complicadas sobre gênero e sexo e raça em crianças muito jovens para sequer entendê-las, literalmente, diante de tudo isso, qualquer coisa seria melhor do que isso. Essa é a opinião deles, que a esquerda é uma ameaça existencial. E por isso que você pode realmente ser um escroto da pior espécie, mas meramente se apresentar como patriota conservador e ainda obter o apoio deles. Do mesmo modo que esquerdistas, lulistas e progressistas, que eu também conheço e tenho vários amigos, também enxergam a direita brasileira e os seus eleitores como uma ameaça existencial contra a cultura, contra a ciência, contra a democracia. Desde a sua vitória, Bolsonaro rufa os tambores golpistas. Meu exército, minha polícia, meu povo. E ensaia uma ruptura institucional, apelando à emoção mais que à razão dos seus fanatizados apoiadores. Se depender do Bolsonaro, tem que acabar com tudo o que está aí. Seja lá o que se entenda por tudo o que está aí. Esse fetiche armamentista, essa reverência antiga ao militarismo de caserna, essa vista grossa à truculência policial, essa apologia à tortura nos dias de hoje, esse saudosismo à ditadura, esse deboche com a liturgia da presidência da República, essas infindáveis insinuações golpistas conclamando a revolta armada dos seus apoiadores, esse moralismo de goela travestido de fé e religiosidade, esse sequestro dos símbolos nacionais para alicerçar um nacionalismo ufanista, ultrapassado, tacanho e xenófobo, esse charlatanismo curandeiro prescrevendo placebo, remédio placebo para a população em meio a uma pandemia de proporções bíblicas. Essa agressão gratuita a mulheres, jornalistas e minorias, esses arroubos autoritários flertando com a ruptura institucional para dissolver o STF e até para fechar o Congresso, que ele inflama os seus apoiadores mais extremistas e tresloucados, são motivos suficientes para a tal frente ampla pela democracia ter se formado, trazendo de Gleisi Hoffmann a Pércio Arida, de Simone Tebet a Zé Dirceu, de Marina Silva a Dilma Rousseff, para peitar esse bolsonarismo e tentar colocá-lo na lata de lixo da história. Não há nada de graça no fundo do poço em que nos enfiamos. Foi um poço cavado de modo meticuloso, por um lado e pelo outro. Porque como o 43º presidente americano George W. Bush certa vez disse, com uma fala muito feliz dele num discurso, abre aspas, muitas vezes nós julgamos outros grupos por seus piores exemplos, enquanto julgamos a nós mesmos por nossas melhores intenções. E isso estremeceu nossos laços de compreensão e propósito comum. Fecha aspas. Nessa nossa curta caminhada democrática, levamos praticamente 20 anos para termos um movimento de direita, assumidamente de direita, no Brasil. E, desgraçadamente, aconteceu desse movimento ser parasitado, vampirizado e cooptado pela erva daninha do bolsonarismo. Dá que eu te dou outra, vagabunda, vagabunda!
É só teu filho começar a mostrar que tá meio viadinho, dá uma coça nele que resolve. Pronto, acabou. Morreram 100 mil? Mas eu não sou coveiro. Ao invés de conservadorismo na sua melhor tradição, na sua melhor forma, fomos servidos com doses cavalares de reacionarismo revolucionário, como eu costumo dizer, um trumpismo tabajara. Como certa vez disse o grande escritor tcheco Franz Kafka, abre aspas, todas as revoluções se evaporam e deixam para trás de si apenas o limo de uma nova burocracia. Olha, e mesmo o Bolsonaro perdendo, ele já vai ter feito um estrago, já vai ter deixado uma marca indelével, profunda, difícil de apagar nas Forças Armadas, nas corporações policiais, nas comunidades evangélicas e nas regiões interioranas do agronegócio, com os seus apaniguados, com os seus asseclas, com os seus aliados, ditando o rumo de todas essas instituições cada vez mais poderosas no tecido social brasileiro. Olha só, o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas, tá ok? Não tá ok. Do outro lado, a esquerda oferece como alternativa a volta de um senhor preso e condenado por liderar o maior esquema de corrupção que o Brasil já teve notícia. Um senhor de 76 anos, um velhinho com um tino político, é inegável. Ele entendeu a nossa adolescência. Não à toa, fica fazendo à torta direito piadas infantis sobre sua sexualidade, sua virilidade, lá no Twitter dele. Praticamente todo dia, ele lembra que tá com tesão de um menino de 20 anos. Estão fazendo um jovem de 76 anos de idade, com energia de 30 e tesão de 20, muito feliz aqui nessa... E não lembra um outro tiozão, não? Um tiozão aí que adora fazer piadas de cunho sexual e também tá nessa disputa? Imbrochável, 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 imbrochável. Então é isso que estamos diante nesse momento. De um lado, um presidente que, se reeleito, promete fazer avançar uma agenda autoritária. De outro, um ex-presidente que, se eleito, traz como principal promessa fazer o Brasil retroceder para 12 anos no tempo, rebobinar a fita, rumo a uma promessa messiânica de retorno à idade do ouro, com picanha chovendo do céu e cerveja jorrando da terra. E é nesse cenário pitoresco, para dizer o mínimo, digno de Avenida Brasil, que eu não posso vir aqui para vocês e dizer que a gente vai ter uma nova onda de esperança no domingo, que tá tudo bem, céu de brigadeiro. Não. Isso não significa que eu desisti. Não desisti. E você também não pode desistir. Eu não estou entre aqueles que defendem que a gente deve ir embora do Brasil na primeira oportunidade, que a melhor saída do Brasil é o aeroporto. Eu até entendo quem prega isso, mas se eu quisesse sair, eu pelo menos falo por mim, eu já teria feito isso há muito tempo. Eu sei que eu tenho o privilégio, a estrutura necessária para tomar essa decisão que seria praticável, realizável para mim, mas eu realmente acredito que a gente pode resistir, pode lutar, ainda que seja uma luta digna do José Aldo contra o Conor McGregor. Green trunks for the southpaw, the notorious Conor McGregor. Black trunks for the champion, Jose Aldo Jr. Conor relaxed and smiling. Oh! Just slipped him! Conor McGregor is the new UFC featherweight champion of the world! Ou, por que não, do Anderson Silva contra o Chris Weidman, lembra? Oh my goodness! Oh my goodness! Wow! Eu sei, você sabe, todo mundo sabe que essa não será uma luta simples. A gente não vai ter resultado rápido nem vitórias fáceis. O caminho é longo, tudo no Brasil leva tempo. A gente vai precisar ter uma imensa resiliência, uma estrutura interna, um senso de propósito que consiga nos levar adiante nesse duro período que se aproxima. Uma crise econômica, vença quem vencer, já está anunciada, tá? A conta da orgia fisiológica de Brasília, do orçamento secreto e do pacote de bondades eleitoreiras de Bolsonaro e Paulo Guedes, que sim, fizeram o diabo para tentar vencer essa eleição, vai chegar. Como 2 e 2 são 4, como céu azul. A antecipação do Auxílio Brasil e do Vale Gás, a inclusão de 500 mil novas famílias no Auxílio Brasil, o anúncio do programa de refinanciamento de dívidas, a antecipação do auxílio para taxistas e caminhoneiros, o início do consignado com Auxílio Brasil pela Caixa Econômica Federal e a aprovação do crédito com FGTS futuro
já estão anunciando um impacto de quase 160 bilhões de reais no Tesouro Nacional. Tudo isso sem a garantia de recursos no orçamento para respaldar e bancar esse perdularismo de véspera de eleição. Provavelmente qualquer um que estivesse nessa situação, sendo bem sincero, teria feito algo parecido, mas o fato é que essa conta vai chegar e vai chegar salgada para todo mundo, especialmente os mais pobres e os mais vulneráveis, e é por isso que a gente tem que dar nome aos bois para poder cobrar lá na frente. Eu faço questão de citar para vocês aqui Eric Voegelin, ele que era um professor germano-americano de filosofia e, para mim, talvez um dos maiores pensadores de todos os tempos. Ele disse, abre aspas, ninguém é obrigado a tomar parte na crise espiritual de uma sociedade. Pelo contrário, cada um é obrigado a evitar essa loucura e viver em ordem. As eleições estão aí de novo e a gente tem apostado as mesmas fichas nesse cassino viciado da utilidade, né? Voto útil, voto útil, voto útil. É o que nos esfregam na cara aqueles que sempre estão aí descrentes das mudanças. Será que é realmente só isso que nos resta então? Assumir esse cabresto do nosso cinismo, tacar a toalha, seguir em frente, olhando para baixo e sem olhar para os lados, sem fazer mais perguntas, sem tentar ouvir novas vozes? O que nos restará serão os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles mais próximos da gente. E é por isso que a minha mensagem final é muito simples. Vamos começar a superar essa polarização odienta, onde é mais fácil, com aqueles mais próximos de nós. Cuide de si, cuide dos seus, ame e seja amado. É possível ainda. Mas olha, eu sinto muito. Se eu vou ficar no Brasil e o Brasil vai ficar no Brasil, eu não posso descartar metade do país tão facilmente. Seja ela petista, seja ela bolsonarista, a gente está sim em apuros. Porque barbaridades eleitorais não acontecem por acaso, porque o fracasso também exige esforço, muito esforço. Então cabe a nós tentar fazer valer a luta daqueles que vieram antes de nós, mesmo que a gente não consiga concluir todo o trabalho, porque ninguém conseguirá. Mas cabe a nós sim, a mim, a você que está aqui me assistindo até agora, lutar também, lutar com as forças que a gente tiver ao nosso dispor, para que os que vierem depois de nós tenham a chance de continuar lutando e sonhando com um país minimamente decente. Um país que mereça se orgulhar da sua independência, que fez seus 200 anos nesse caótico 2022. Talvez a gente não mereceu comemorar dessa forma, mas a vida é longa, tudo passa e a gente segue adiante. O apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Coríntios, né? Abre aspas. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas dentre esses três, o maior é o amor. E com perdão aqui do jargão, do clichê, e não quero soar cafona, mas que o amor realmente nos ajude a enfrentar esses dias difíceis que nos aguardam. E que daqui a alguns anos a gente possa nos lembrar, com algum orgulho, né, dessa travessia que a gente teve que superar enquanto sociedade. E que a gente possa entregar para os nossos filhos, nossos netos, um país um pouco melhor do que esse que será entregue no dia 30 de outubro desse triste ano da graça de 2022. Eu sei que vocês vão poder contar comigo dia após dia nessa luta, nesse ideal. Eu espero que eu possa contar com vocês, porque a vida segue adiante e o Brasil é grande demais para se conformar em ser tão pequeno. Seguimos juntos!